Fala aí, eu sou a Bia do Responde Aí e hoje a gente vai começar mais um aulão para bater um super papo sobre cinemática retilínea, aquela aula bem rapidinha para a gente conseguir a nossa aprovação. Então vamos dar uma olhada no raio-x desse aulão. O que a gente vai estudar aqui? Bom, esse aulão está dividido em 5 módulos. No primeiro módulo a gente vai ver movimento retilíneo, como a gente vai descrever esses caras usando velocidade e aceleração, tanto média quanto instantânea, e a gente vai bater um papo sobre movimento retilíneo uniforme, beleza? Depois, no segundo módulo, a gente vai estudar movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai ver o que é isso, como é que a gente pode descrever esse movimento usando as equações e também usando gráficos. Depois, no terceiro módulo, a gente vai ver movimentos em 2 e em 3 dimensões, como a gente vai descrever esses movimentos usando vetores, tanto de deslocamento, velocidade e aceleração, e a gente vai aprender essas quantidades médias e instantâneas, tá bom? Depois, no módulo 4, vai ser o módulo para a gente estudar lançamento horizontal e oblíquo, e por último, no módulo 5, a gente vai ver movimento relativo, tanto no caso unidimensional quanto no caso bidimensional. Então, sem enrolação, vamos lá para o módulo 1 para a gente bater um papo sobre movimento retilíneo. Então, vamos começar esse módulo de movimento retilíneo. O movimento retilíneo vai ser o caso mais simples de movimento que a gente vai ter e, como o próprio nome já diz, o que é isso? O movimento retilíneo vai ser um movimento em uma só direção, é um movimento unidimensional. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho uma direção, está definida por essa reta, e eu vou ter um camarada aqui, um carrinho, andando nessa direção, tá bom? Aí a gente tem que ter cuidado com uma coisa que já vai dar uma encrenca para algumas pessoas, mas vocês não vão mais passar por isso, que é a diferença entre direção e sentido. Bom, como eu falei para vocês, a direção ela vai ser definida por uma reta, beleza? Então a direção de movimento é essa daqui. Mas o sentido? O sentido é para qual direção da reta eu estou andando. Por exemplo, o meu carrinho ele pode estar aqui e eu posso estar vindo com ele para cá, no sentido negativo do meu eixo, tá bom? Ou então ele pode estar aqui e ele pode estar vindo para cá, para o sentido positivo do meu eixo. Então, para onde eu estou indo, para lá ou para cá, é o meu sentido. E a direção, a reta em que eu estou andando, é a minha direção, né? A reta vai ser a direção, beleza? Então, vocês não vão mais confundir esses dois nomes. Então, beleza. Bom, para estudar o movimento em uma direção, a gente vai ter que definir umas grandezas, tá bom? As principais grandezas, as grandezas básicas que a gente vai usar, vai ser a grandeza de posição e de tempo. Então, por exemplo, aqui é a minha posição inicial, eu estou chamando de x0, e um tempo inicial t0. Quando o carrinho andar e vier para cá, ele vai vir para uma posição final xf, num tempo final tf. Mas, na verdade, a gente não vai trabalhar com essas grandezas separadas, não. A gente vai juntar elas numa só. Por exemplo, a gente vai ter variação da posição, que é o ΔX. Vai ser o x final menos o x inicial. Mesma coisa para tempo. A gente vai ter variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Agora que a gente tem essas duas grandezas, a gente vai definir uma terceira, que é a velocidade média. A velocidade média é a razão entre a variação da posição e a variação do tempo. Então, qual vai ser a unidade desse cara? Bom, vai ser unidade de posição dividido por unidade de tempo. Então, a gente pode ter essas unidades aqui, ó. A gente pode ter quilômetro por hora, metro por segundo e assim por diante. O que a gente costuma mais ver por aí é quilômetro por hora, certo? Então, muitas questões vão trabalhar com isso daqui. Mas a gente também tem o metro por segundo. E o metro por segundo é a unidade do sistema internacional, a unidade do SI. E por isso é a unidade que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Vocês vão ver com mais frequência por aí agora nos exercícios. Então, como é que a gente vai passar de quilômetros por hora para metro por segundo? Olha só o macete. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Eu tenho um número grande, eu quero fazer ele pequenininho. Então, eu vou dividir e a quantidade vai ser 3,6. E se eu estou em metro por segundo e eu quero passar para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Eu estou com um número pequeno, eu vou querer transformar ele em um número grande, eu vou multiplicar. E vou multiplicar por 3,6. Beleza? Bom, agora que a gente já viu esses conceitos aí, vamos dar uma olhada em um exercício para fixar essas formulazinhas. Olha só a questão. Ele diz que a gente está numa viagem e o motorista observa que o relógio marca 16 horas quando ele passa pelo quilômetro 10. E depois ele marca 16 horas e 40 minutos quando passa pelo quilômetro 90. E ele quer saber a velocidade média do veículo ao longo do trajeto. Bom, então a gente está lá numa estrada, beleza? E a gente tem o seguinte, a gente passa pelo quilômetro 10 às 16 horas e pelo quilômetro 90 40 minutos depois, 16 horas e 40 minutos. Qual é a velocidade média? Bom, tranquilo, velocidade média
é igual à variação da posição sobre a variação do tempo. Então, eu tenho que achar quanto vale esses dois caras, tá bom? Vou escrever aqui embaixo, variação da posição final, menos a posição inicial. Bom, a posição final é 90, a inicial é 10, então a variação da posição, 80 quilômetros. Beleza? E o tempo? Qual vai ser a variação do tempo? Bom, vamos lá. Vai ser o final, que é 16 horas. Opa, tempo final, menos o tempo inicial. Tempo final, 16 horas. 40 minutos. E o inicial, 16 horas. Então, a variação aqui vai ser de 40 minutos. Pô, mas se a gente faz isso, olha só, a gente substitui aqui, a gente vai ter 80 dividido por 40, mas só que a gente vai ter quilômetros por minuto. Não é uma unidade muito maneira da gente usar. Vamos passar isso para quilômetro por hora, passando esse tempo aqui em minutos para hora. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso fazer isso usando uma regra de 3 simples. Olha só, 1 hora são 60 minutos. Então, 40 minutos vai equivaler a quanto tempo da hora? Vou chamar de ΔT, tá bom? Então, ΔT vai ser igual a 40. Esse daqui vai estar multiplicando, o 60 vai estar multiplicando o ΔT, eu vou passar para lá dividindo. Então, ΔT vai ser igual a 2/3 da hora, beleza? Agora sim, eu tenho esse ΔT, eu tenho a minha variação da posição, vou substituir aqui na fórmula. Eu vou ter 80 quilômetros dividido por 2/3 da hora. Aí aqui eu vou cortar. E esse 3 vai passar para cima multiplicando. Então, eu vou ter que a velocidade média do cara é 120 km por hora. Agora sim, uma unidade maneira, 120 km por hora. Tá bom. Agora, se eu quiser passar esse cara para metro por segundo, é só dividir por 3,6, tá bom? Aí, vocês fazem essa continha aí na calculadora, vocês vão achar que vale 33,3 aproximadamente metros por segundo. Achamos aí a velocidade média do cara nesse trajeto. Vamos ver então outros conceitos. Vamos lá. Agora que a gente já sabe a velocidade média, vamos estudar o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU para os íntimos, tá bom? O que é o movimento retilíneo uniforme? Bom, vai continuar sendo um movimento retilíneo em uma reta. Só que agora vai ser um movimento com uma velocidade constante, tá bom? A minha velocidade vai ser a mesma durante toda a minha trajetória. Então, eu vou poder dizer que a minha velocidade média vai ser igual à própria velocidade, tá bom? E, além disso, a gente vai generalizar um pouco, olha só. Ao invés de ficar chamando a posição de x, eu vou chamar de s, tá bom? Então, meu x final eu vou chamar de s e o x inicial vai ser o s0. Beleza. A mesma coisa para o tempo. O tempo final eu vou chamar de t, o tempo inicial eu vou dizer que é o 0, vai ser a origem do tempo, tá bom? Aí agora eu vou substituir essas coisinhas aqui, essas relações novas que eu estabeleci, lá na minha equaçãozinha de velocidade média, que é o que a gente sabe até agora. Vamos fazer isso? Se a gente substituir lá, a gente sabe que velocidade média é ΔX sobre ΔT. E o que é ΔX e o que é ΔT, né? ΔX é x final menos x inicial, ΔT, t final menos t inicial. Substituindo, olha só. A velocidade média é o nosso v, agora. O x final é o s, o x inicial é S0, o t final é o t e o t inicial é o 0. Então, olha só, eu posso jogar esse t para o outro lado multiplicando, eu vou ter v vezes t e eu vou isolar o s. Então, eu vou jogar esse S0 para o outro lado. O que eu vou achar é o seguinte, S igual a S0 mais VT. E essa daí é a minha função horária da posição. Eu consigo escrever a minha posição a partir da posição inicial da velocidade do tempo, tá bom? Bom, então o que acontece? Se você vê uma equaçãozinha que tem essa formulazinha aqui, uma forma desse tipo, você já sabe que é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento com uma velocidade constante. Então vamos dar uma olhada no exercício. Olha só a questão. Ela diz que a função horária de um móvel em MRU é dada por isso daí. É uma forma que a gente acabou de ver, ó. Um S0 mais um V vezes T. Então, ele diz que o S está dando em metros e o T em segundos. Ele pede para a gente determinar a posição inicial, a velocidade média entre 2 instantes e o instante que esse móvel passa pela posição de 260 metros. Bom, vamos lá. Posição inicial bem tranquilo, né? É só a gente pegar e olhar aqui para a nossa formulazinha.
Se é uma função horária do MRU, ela tem essa cara aqui. E o S0 é esse termo aqui que está sozinho. Então, a gente já consegue responder a letra A. O S0 é igual a 100. Tá, mas 100 o quê? Não esquece da unidade, ó. O S está dado em metros. Então, 100 metros. Beleza? Depois, na letra B, velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 10 segundos. Gente, velocidade média. Como a gente está no MRU, a gente sabe que a velocidade média é esse cara aqui que está multiplicando o t, que é o 8, beleza? Então, velocidade média. Por que vai ser igual a esse cara? Porque a gente acabou de ver que lá no MRU, a velocidade média é a mesma em todos os instantes. Desculpa, a velocidade é a mesma em todos os instantes. Então, a velocidade média vai ser igual a essa velocidade. Vai ser igual a esse V aqui. Então, vai ser igual a V, que é igual a 8. 8 o quê? 8 metros por segundo. Beleza. Na letra C, a gente quer um instante em que o móvel passa pela posição 260 metros. Vou fazer a letra C aqui do ladinho. Bom, eu vou substituir o S igual a 260 e vou achar o meu instante de tempo, que aí só vai ter uma incógnita para achar, tá bom? Então, fazendo isso, eu vou ter 260 igual a 100 mais 8t, passando o 100 para o outro lado, diminuindo. Eu vou ter 160 igual a 8t, então o t vai ser igual a 20 segundos. Beleza? A gente então achou tudo que estava sendo pedido aí nessa questão. Então, vamos ver outro assunto. Agora a gente vai ver o que é aceleração média. Bom, o que é aceleração média? É o seguinte, olha só. De novo, a gente está lá no movimento unidimensional, em uma direção, e a gente vai ter lá o nosso carrinho andando, beleza? Quando ele está aqui no instante t0, ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de v0. E depois ele vai vir para cá. Quando ele vier para o TF, para o tempo final, ele vai ter uma outra velocidade que eu vou chamar de VF. Então, repara que a velocidade não necessariamente ela permanece a mesma ao longo de toda a trajetória. A gente acabou de ver que quando isso acontece, o movimento é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Mas ela pode não ficar igual, ela pode variar ao longo dessa trajetória, beleza? Então, o que vai ser a aceleração média? Vai ser justamente essa variação dessa velocidade no tempo. Então, a gente vai precisar definir outra grandeza, que é a variação da velocidade. ΔV vai ser o V final menos o V inicial, tá bom? A variação do tempo a gente já sabe, tempo final menos tempo inicial. Então, quem vai ser a aceleração média? Vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E aí, qual vai ser a unidade desse cara? Bom, a unidade vai ser unidade de velocidade sobre unidade de tempo. Então, no SI, vai ser o metro por segundo ao quadrado, beleza? E o que essa aceleração média ela vai fazer? Qual a função dela? A função da aceleração média é alterar a velocidade de um corpo. Se ela está alterando, ela pode tanto aumentar quanto diminuir. A gente às vezes fica com essa ideia de que alterar a velocidade é só aumentar a aceleração, né? Mas não, pode ser diminuir também porque posso estar freando, tá bom? Vou mudar a velocidade. E outra coisa que eu já meio que falei para vocês, mas que quando a gente está no movimento retilíneo uniforme, a aceleração média vai ser 0, porque a velocidade não vai estar sendo alterada, tá bom? Então, vamos ver um exercício sobre esse assunto? Vamos lá. Olha só, ele diz pra gente que num dado instante um elevador está subindo com velocidade 11 metros por segundo. 3 segundos depois, ele está com velocidade, continua subindo, beleza? Mas a velocidade dele é menor, é 5 metros por segundo. Ele quer saber a aceleração média desse elevador e qual o sentido dela. Bom, então a situação é essa daqui, ó. O elevador está subindo, a velocidade dele no início é 11 metros por segundo e o tempo inicial eu vou falar que é 0, beleza? Depois, no tempo final, a velocidade dele é 5 metros por segundo e isso passaram 3 segundos. Então, qual vai ser a aceleração média e qual o sentido dela? Bom, vamos lá. A aceleração média, eu vou escrever aqui do ladinho, ó. É ΔV sobre ΔT, beleza? E o que é o ΔV? ΔV é o V final menos o V inicial. O V final é 5, o V inicial é 11. Então, 5 menos 11 vai dar menos 6 metros por segundo. E o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Então, vai ser 3 menos 0, que vai dar 3 segundos.
Substituindo esses dois caras aqui em cima, a aceleração média vai ser menos 6 divididos por 3. Então, vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração média. E o que isso significa? O que esse valor aqui está significando? Bom, significa que a cada segundo, a minha velocidade ela diminui em 2 metros por segundo. Por que esse cara aqui é negativo? Porque é o seguinte, repara que no início a minha velocidade é positiva, tá bom? Então, ela está aqui apontando para cima. Depois, 3 segundos depois, ela continua apontando para cima, só que ela é menor. Então, significa que eu vou ter que ter um cara aqui apontando para baixo, fazendo esse cara aqui diminuir. E esse cara que aponta aqui para baixo é justamente a minha aceleração média. E por isso ela está aqui com esse sinal negativo. Então, a questão pergunta para a gente qual o sentido. O sentido... O elevador está subindo, está indo para cima. Então, a minha aceleração, como está diminuindo essa velocidade, é para baixo. Velocidade oposta ao... sentido oposto ao sentido do movimento, beleza? Tá bom. Vamos continuar. Agora que a gente já sabe velocidade média, vamos dar uma olhada em velocidade instantânea. Porque assim, a gente estava vendo os valores médios, beleza? Mas a gente pode estar interessado no que acontece com a velocidade em um dado instante de tempo. Então, para saber isso, a gente vai ter que mudar um pouquinho essa ideia de velocidade média. O que a gente viu é que essa velocidade média era ΔX sobre ΔT. Mas e se eu quisesse a velocidade instantânea, a velocidade em um tempo específico? Bom, eu teria que pegar esse intervalo de tempo e fazer ele ser muito pequenininho, diminuir ao máximo esse intervalo de tempo. Então, eu teria que fazer ΔT tender a zero. Então, o que eu faço na prática é tirar o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Aí eu vou ter uma velocidade, só que vai ser uma velocidade em um instante de tempo específico. E por isso a gente chama de velocidade instantânea. E o que é limite quando ΔT tende a zero de ΔX sobre ΔT? Isso aqui é justamente a definição de derivada. A derivada de ΔX em relação ao tempo, beleza? Tá bom. O que isso significa, então, graficamente? Graficamente é o seguinte, olha só. A gente tem aqui um gráfico de posição versus tempo e ele tem essa carinha aqui. A velocidade, ela vai ser a inclinação da reta tangente ao gráfico num dado tempo, beleza? Por quê? Porque essa é a definição de derivada. Como a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, se a gente pega o gráfico de posição por tempo e traça a reta tangente em um dado ponto, a gente tem a velocidade instantânea naquele ponto, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Vamos pegar, então, um ponto que está aqui, ó. Um ponto que esteja aqui. Traçar a reta tangente. Só um esboço, beleza? Vai ser um cara mais ou menos assim. Uma inclinação positiva, então, velocidade positiva, beleza? Agora, eu pego um cara que está aqui em cima. E não tem inclinação. Então, isso daqui é um ponto de máxima, a inclinação da reta tangente é zero. Então, a derivada da posição em relação ao tempo vai ser zero, beleza? Beleza. E aqui embaixo, ponto de mínimo, a mesma coisa. E aqui, ó, também subindo, vai ser positivo também. Só que poderia pegar aqui descendo, beleza? E aí seria negativo, velocidade negativa, tá bom? Então, o que a gente tem que tirar desse gráfico é o seguinte. Quando a gente tem pontos de máximo e mínimos da posição, a gente tem pontos de velocidade igual a zero, tá bom? Tá bom. Então, derivando o espaço em relação ao tempo, a gente obtém a velocidade. E a operação contrária a derivar é integrar, beleza? Então, eu também posso integrar, fazer a operação inversa aqui. E eu vou ter aqui uma posição, vai ser igual a integral entre dois instantes de tempo de v dt. No gráfico, essa integral, quando eu tenho gráfico de velocidade por tempo, a integral vai ser a área abaixo da curva, beleza? Na verdade, é uma área com sinal, certo? Então, quando eu estou fazendo aqui essa integral, na verdade, eu estou achando a distância percorrida, tá bom? Beleza. Então, agora, a gente já viu velocidade instantânea. Vamos ver o conceito de aceleração instantânea. É a mesma coisa, é a aceleração num instante de tempo específico. Então, eu tenho lá a minha aceleração média, mas eu não quero saber um valor médio. Eu quero saber a aceleração em um dado instante de tempo. O que eu vou fazer? De novo, eu vou pegar o ΔT e fazer ele ser muito pequenininho. Então, na prática, é eu tomar o limite quando o ΔT tende a zero de ΔV sobre ΔT, tá bom? Esse limite aí é a definição de derivada da velocidade em relação ao tempo.
Então, aceleração instantânea derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, bora pegar lá o gráfico de novo. Vamos pegar um gráfico de velocidade por tempo. Bom, de novo eu posso ter lá as retas tangentes, certo? A inclinação da minha reta tangente vai ser então, desculpa, vou falar mais calma. A aceleração vai ser então a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, se eu pego a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto T, eu vou ter a aceleração, só que o gráfico de velocidade por tempo, beleza? Então, olha só, vou pegar aqui esse ponto aqui que é um ponto de massa. Nesse caso aqui, a minha inclinação da reta tangente é zero, é uma reta horizontal. Então, o ponto de máximo da velocidade é um ponto no qual a aceleração é zero. A mesma coisa no ponto de mínimo, olha só. A reta tangente, ela não tem inclinação. Então, o ponto de mínimo, no gráfico de velocidade por tempo, é um ponto em que a aceleração vale zero, beleza? E eu também poderia pegar pontos intermediários, ó. Aqui a aceleração é menor que zero, uma reta decrescente. E aqui a aceleração é maior que zero, uma reta crescente, beleza? E se eu pego o gráfico de aceleração por tempo? Se eu pego esse gráfico aqui. Bom, aí no caso eu vou ter que ter a operação inversa da minha derivada da velocidade em relação ao tempo. Eu vou querer integrar a aceleração no tempo. Se eu integro a aceleração no tempo, eu obtenho o ΔV, beleza? Então vamos dar uma olhada em um resumo, só para a gente fixar esses conceitos todos que a gente já viu. Então, resumindo, é o seguinte, olha só. A gente tem essas três grandezas aí. A gente tem posição, velocidade e aceleração. Se eu tenho posição e eu quero velocidade, eu derivo em relação ao tempo. E se eu tenho velocidade e eu quero aceleração, também derivo em relação ao tempo. Então, eu posso ter posição e querer a aceleração. O que eu vou fazer? Vou derivar em relação ao tempo e depois derivar em relação ao tempo de novo, beleza? E o caminho inverso? Bom, se eu tenho aceleração e eu quero velocidade, eu vou integrar em relação ao tempo. E se eu quero velocidade e se eu tenho velocidade e eu quero posição, também vou integrar em relação ao tempo. Mas pode acontecer de eu ter aceleração e querer posição. O que eu vou fazer? Integrar duas vezes em relação ao tempo, tá bom? Vamos ver então o exercício para fixar esses conceitos aí. Vamos lá. Olha só, o primeiro exercício é o seguinte. Ele diz pra gente que a coordenada x de um objeto varia em função do tempo conforme essa equaçãozinha aqui. Ele diz que x está em metros e em t em segundo. Ele quer saber um instante em que a partícula está momentaneamente em repouso. Cara, o que significa a partícula estar em repouso? Significa que a velocidade dela é igual a zero. Pô, então eu quero um instante de tempo em que eu vou pegar a minha posição, vou derivar, vou achar a velocidade e ela vai ser igual a zero. Então, primeiro, vamos ver como é que vai ser essa velocidade em função do tempo. Vamos escrever velocidade igual a derivada da posição em relação ao tempo, dx dt, beleza? Derivando isso daqui em relação ao tempo, ó, vai ser dt, e a expressão que eu quero derivar é 16t menos 3t ao cubo. Então, eu vou derivar isso daqui e depois vou derivar isso daqui. Qual a derivada de 16t em relação ao t? Vai ser 16, beleza? Menos a derivada de 3t ao cubo em relação a t vai ser... Aqui eu vou pegar esse expoente, vou passar para frente multiplicando. Então, eu vou ter 3 vezes 3, que vai dar 9. E eu vou diminuir o grau dessa minha função aqui, do t. O t está elevado a 3, eu vou diminuir 1 grau, vou ficar com 2. Então, a minha velocidade varia em função do tempo a partir dessa formulazinha aqui, beleza? E eu quero saber quando o v vai ser igual a zero. Então, eu vou pegar isso daqui e igualar a zero. 16 menos 9t ao quadrado igual a zero. Agora, fazer continha com isso daí. Vamos lá. Passando o menos 9t para o outro lado, trocando o sinal, a gente vai ter 9t ao quadrado igual a 16. T ao quadrado igual a 16 sobre 9. Então, como o tempo só pode ser maior do que zero, a gente não tem tempo negativo, se a gente tira a raiz do outro lado, a gente vai ter raiz de 16 sobre raiz de 9. Então, a gente vai ter 4 terços, beleza? 4 terços, aproximadamente 1,33 segundos. Esse é o instante de tempo em que a velocidade é zero, em que a partícula está momentaneamente em repouso, beleza?
Então, eu tinha a minha função da posição, derivei em relação ao tempo, achei a minha função da velocidade em relação ao tempo. Vamos ver outro exercício. Agora, olha só, a gente tem a velocidade em função do tempo. A questão diz pra gente que a velocidade de um carro em uma pista reta é dada por essa daqui, tá bom? T é medido em segundo e V medido em metro por segundo. Ele quer saber qual a distância percorrida pelo carro no instante de 0 a 2 segundos. Bom, então vamos lá. A gente quer a distância. Se a gente quer a distância, a gente quer saber a área sobre a curva dessa velocidade aqui, beleza? A gente viu lá que se a gente integrasse a velocidade, a gente obtinha a distância, tá bom? Então, quem vai ser a distância? Vai ser a integral de 0 a 2 V de t dt. Por que de 0 a 2? Porque eu quero no instante 0 até o instante 2. Então, os meus limites de integração vão ser esses caras aqui, tá bom? Beleza, então vamos lá. Integral de 0 a 2. V de t é essa expressão aqui, ó. 4 mais 2t ao cubo. dt. Aí eu tenho que integrar esse cara daí e depois tirar os limites de integração. Então, vamos lá. Integrando 4t em relação ao t, eu vou ter... Desculpa. Integrando 4 em relação ao t, já dei o spoiler, vai dar 4t. Integrando 2t ao cubo em relação ao t, eu vou ter o quê? 2t à quarta sobre 4. Se você não lembra como faz integral de polinômio, é o seguinte, você soma 1 ao expoente e divide pelo novo expoente. Por isso que aqui está dando essas coisas aqui. Integral de 4 vai ser 4t, integral de 2t ao cubo vai ser 2t à quarta sobre 4, tá bom? E a gente vai ter que avaliar essa expressão nos limites de integração, que vai ser t igual a 2, t igual a 0. Só que olha só, aqui eu consigo simplificar. 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 meio. Então, quem vai ser a minha distância? A distância vai ser 4t mais 1 meio t à quarta. Isso avaliado em t igual a 2 e t igual a 0. Bom, então vamos fazer continha agora. Vou fazer 4 vezes 2 mais 1 meio vezes 2 elevado à quarta, menos 4 vezes 0, 1 meio, 0 elevado à quarta vai dar 0. Então, eu vou ter 8. Aqui, vou ter 2 à quarta dividido por 2, então eu vou ter 2 ao cubo, que dá 8 também. Então, 8 com 8 vai dar 16 metros. Essa é a distância percorrida, beleza? Vamos ver outro exercício. Agora, ele diz pra gente que a velocidade de uma partícula, que descreve um movimento unidimensional, é dada por isso daí. E ele quer saber o instante de tempo em que a velocidade é máxima. Bom, primeiro, vamos dar uma olhada nessa velocidade aqui. A velocidade ela é da forma 3t menos 4t ao quadrado. Bom, vamos fazer um esboço desse gráfico, só para ficar mais claro. Vou fazer um esboço do gráfico velocidade versus tempo, beleza? Bom, como aqui está t ao quadrado, tem t, eu sei que isso daí é uma parábola, beleza? Uma função de segundo grau. E eu sei que o zero é uma das raízes. Se eu faço isso daqui igual a zero, o v vai ser igual a zero. Então, a minha parábola vai ter essa cara aqui, ó. E com cavidade para baixo, porque o termo que está multiplicando o t ao quadrado tem sinal negativo, beleza? Então, a parábola tem esse jeitinho aqui, esse jeitão dela aí. E como é que eu vou saber o instante que a velocidade dela é máxima? Bom, o tempo que a velocidade é máxima é esse daqui, ó. Se eu traço a tangente aqui em cima, vai ser um instante de tempo em que a inclinação da reta tangente vai ser igual a zero. Pô, mas a inclinação da reta tangente é só eu fazer a derivada da velocidade, v de t, em relação ao tempo, beleza? Isso daqui é igual a zero. Opa, dt. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, eu vou derivar a velocidade em função do tempo e vou igualar isso a zero. Vamos fazer isso. Primeiro, vou calcular a derivada aqui. O que é dv dt? Vou derivar essa expressão. Derivada de 3t vai dar 3. E derivada de menos 4t vai dar 8t. Menos 4t ao quadrado.
eu passo 2 multiplicando, então menos 4t vezes 2 menos 8, e diminuo o sinal aqui, e diminuo o expoente em 1. Então, vai ficar 2 menos 1 vai dar 1. Então, derivada da velocidade em relação ao tempo é 3 menos 8t. E agora a gente iguala isso daí a zero. 3 menos 8t igual a zero. Passo o 8t para o outro lado, 8t igual a 3. Então, quem vai ser o tempo? Tempo vai ser 3 sobre 8. Isso vai dar 0,375 segundos. Beleza? E, gente, por esse módulo é isso. Agora, vem aqui embaixo, faz todos os exercícios para vocês aprenderem como usar essas relações direitinho e tal. E a gente se vê no módulo 2. Até lá!